Olá, queridos alunos do EJA 4. Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de História. Hoje a gente vai continuar falando daquele processo de independência do Brasil, né? A gente viu que em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, né, proclama a independência do Brasil em relação quem? A Portugal. A gente tinha visto, né, que o seu pai, Dom João VI, já tinha voltado para Portugal, tá certo? E a corte de Portugal exigia o retorno de Dom Pedro, né, para onde? Para Portugal. Resistiu bastante às pressões de Portugal, só que chegou um dia uma situação que não dando mais, né, Dom Pedro diz, Portugal para um lado, o Brasil para o outro, declarou a independência. Hoje e nas próximas aulas a gente vai continuar falando deste processo, né, de independência, né, do Brasil, tá certo? Deixa eu só me posicionar aqui para a gente poder conversar melhor com vocês, tá certo? Pronto, creio que agora esteja satisfatório. Então vamos lá. Bom, exatamente no dia em que completou 24 anos, né, Dom Pedro I, ou seja, dia 12 de outubro, foi proclamado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Olha aí que coisa maravilhosa. E 50 dias depois, né, já no final do ano, ele foi coroado, né, como imperador do Brasil, Dom Pedro I oficialmente, tá certo, né? Ele faz o processo de independência de Portugal, né? E em 1822 ele é proclamado numa cerimônia Dom Pedro II, o imperador do Brasil. Agora vejam, né? O Brasil, o seu processo de descobrimento em 1500, né? Somente em 1822 ele se liberta de Portugal, ou seja, durante 300 anos o Brasil foi colônia de Portugal, né? E finalmente se torna uma nação independente. Só, pessoal, que lógico que as coisas não são só flores, só maravilhas, né? Então, era 200 anos acostumado com aquele modo, é, com a ordem, com tudo determinado por Portugal. O que é que acontece? Vai ter alguns contratempos, evidentemente, tá certo? Então, vejam, tá certo? O prosseguimento aqui da nossa conversa, né? Bom, então, o grande problema é que o Brasil se tornou independente, mas os seus problemas não desapareceram. Um deles é que mais de um quinto da população era de quê? De escravos, tá certo? As pessoas que viviam na zona rural, né, tinham um modo diferente das pessoas que viviam na zona urbana. Normalmente, os grandes fazendeiros, né, estavam onde? Na zona rural, eram os ricos. E por incrível que pareça, as camadas mais pobres estavam nas cidades, né? As coisas eram diferentes naquela época, né? Então, existia uma coisa chamada desigualdade social. Uma minoria dos grandes proprietários e comerciantes viviam bem, mas a maior parte da população vivia na pobreza. Então, vejam, esses problemas sociais que atingem hoje o Brasil é desde o nosso processo de independência de Portugal. Uma minoria com boas condições e uma grande maioria sem condições de vida. O analfabetismo, que até hoje a gente persiste tentando acabar no Brasil, né? Naquela época, 85% da população brasileira era analfabeta. Não tinha escolas, hoje a gente é privilegiado, a gente reclama que as escolas não são ideais, mas antigamente nem tinha escola. A educação de criança era feita pelos preceptores, eram pessoas que eram educadores das crianças, ou seja, só podia ter educação aquelas pessoas que tivessem dinheiro para pagar esses preceptores, a essas pessoas que iam dar educação
às crianças. Então, veja, a educação era uma coisa bem elitizada, tá certo? Então, com a independência, né, o Brasil se viu repleto de problemas. Não foi as mil maravilhas, né? É, é feita a nossa primeira Constituição nesse período, né? Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de regras, né? Que o país, né, obedece. A nossa última Constituição foi de 1988 e a nossa primeira Constituição, né, é, começa em 1823, né, no Rio de Janeiro. Lembra, Rio de Janeiro é a capital do país. Nós tivemos 3 capitais até hoje: Salvador, Rio de Janeiro e hoje Brasília, né? Então, nesta época, a capital do Brasil era Rio de Janeiro, aonde os representantes eleitos para essa Assembleia Constituinte, né, se reuniram para criar a nossa primeira Constituição, tá certo? Porque até então, né, as leis que tinham no Brasil, as leis que eram seguidas, eram as leis de Portugal, pois nós éramos colônia de Portugal. Quando o Brasil se torna independente, né, nós temos que criar as nossas leis. Então, é feita a nossa primeira Constituição. E lembrando das aulas anteriores que a gente falou do iluminismo, né, de Maquiavel, né, que criou a ideia dos 3 poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. Então, essas ideias são incorporadas à Constituição brasileira. Lembra, o legislativo cria as leis, o executivo executa as leis e o judiciário julga as leis. Não são ideais iluministas que foram utilizados na nossa primeira Constituição. Só que apareceu uma figura inovadora aqui no Brasil, que seria o 4º poder, o poder moderador, né? Figura que hoje em dia não existe mais esse poder, mas no Brasil, durante o período, né, do Império, né, existiu o poder moderador, tá certo? O poder moderador era o imperador, né, que além de executar, né, ele controlava os 2 poderes, tá certo? Então, ele era um super rei, né, porque além dele ser o poder executivo, ele era chefe o quê? Do poder moderador. O poder moderador fiscalizava os outros 2 poderes. O poder executivo era do rei, ele próprio se fiscalizava. O poder legislativo era das leis, ele fiscalizava. E o poder judiciário era os juízes, ele fiscalizava, tá certo? Então, nossa primeira Constituição, né, teve essa inovação, né, que é o poder moderador. Hoje em dia, não existe mais, pessoal. Hoje em dia, só temos os 3 poderes, que são os poderes de Montesquieu, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. Legislativo cria as leis, executivo executa as leis e o judiciário julga as leis, tá certo? Bom, a partir da Assembleia Constituinte, algumas leis que foram construídas não agradaram, né, a todos os brasileiros, né, porque muitos ainda estavam ligados a Portugal, né? Então, uma confusão doida, tá certo? Aqui no Nordeste foi criado o quê? A Confederação do Equador. Lembra? O Equador passa bem aqui no Nordeste, né? Então, estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará se declararam independentes do Brasil e formaram a Confederação do Equador. Vejam só o nordestino, né, contra, né, a Assembleia Constituinte, né? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, né, se juntaram para criar um país, a Confederação do Equador. Lógico que isso durou pouco, né? O rei mandou as tropas, mandou bala em todo mundo, né? Aqui em Fortaleza, ali no Passeio Público, foi o lugar de execução, né, das pessoas que participaram da Confederação do Equador, tá certo? A gente vai ver que durante o período do Império existiram diversos movimentos contra o governo. O primeiro deles, né, foi a chamada Confederação do Equador,
tá certo? Lembrando que antes nós já tínhamos tido a conjuração baiana, a conjuração mineira, né? Antes, né, do Brasil se tornar um país independente, ainda como Portugal. Como o Brasil independente, o primeiro grande movimento foi a Confederação do Equador, onde esses 4 países, né, queriam ser contra o governo de Dom Pedro I, tá certo? Como a gente percebeu, o imperador era que concentrava o poder nas suas mãos, né? E isso causava bastante problema. E ele tinha amizade com quem? Com Portugal. Então, mesmo independente, a maioria dos cargos era ocupado por quem? Por portugueses, tá certo? E isso muitos brasileiros não gostavam. Então, já havia um problema. Nós não somos independentes. Por que, que a gente ainda fica, né, com portugueses aqui no governo? Tá certo? E o negócio ainda ficou mais ruim quando lá Dom João VI morre, tá certo? E Dom Pedro I fica de olho lá em Portugal e ele começa uma briga sucessória com seu irmão, Dom Miguel. Você está preocupado aqui com o Brasil ou com Portugal? E isso gerou uma insatisfação na população brasileira, que não via com bons olhos, né, portugueses, né, ainda em cargos principais no Brasil, tá certo? Essa disputa agravou o sentimento anti-lusitano, né, o pessoal não queria mais acordo com Portugal, né, pois eles acusavam que Dom Pedro estava mais preocupado com Portugal do que com o Brasil, tá certo? Então a população que antes gostava bastante de Dom Pedro passa a repudiá-lo, tá certo? E assim, em abril de 1831, sozinho, sem apoio por esses diversos motivos que a gente já falou para vocês, o imperador é obrigado a abdicar, né? Ele disse assim, não vou mais continuar, vou voltar para Portugal. Quem vai ficar no meu lugar é meu filho, Pedro de Alcântara. O grande problema é que Pedro de Alcântara só tinha o quê? 5 anos de idade. Como é que uma criança de 5 anos de idade vai, né, ser o rei de um país, né? A gente vai já entender isso nas próximas aulas. E com isso, com a abdicação de Dom Pedro, chega ao fim o primeiro reinado, tá certo? O primeiro reinado começa em 1822, né? E vai até apenas 1831. É o período onde Dom Pedro I é o imperador do Brasil. Não foi um período de grande sucesso, pois Dom Pedro não era afeito muito às questões administrativas, tá certo? Então, tinha muita gente de Portugal, era muita gente dando pitaco, e ele começou a se interessar por Portugal, então ele perde todo o apoio. Então, ele é obrigado a abdicar. Abdicar é desistir, certo? E passando o trono para quem? Para o seu filho, Pedro Alcântara, que vai ser o Dom Pedro II, tá certo? E isso faz terminar o chamado primeiro reinado. Nas próximas aulas, a gente vai estudar a regência e depois o que? O segundo reinado, tá ok? Dúvidas, você repete a aula, certo? Lê o texto e responde as questões e manda para a gente, tá ok? Bons estudos.